Vida e Saúde já está de volta e agora a gente continua aqui os nossos assuntos desse dia. Especificamente agora vamos falar um pouquinho sobre problemas gastrológicos. Vamos falar da gastrite, alérgica ou infecciosa. Você sabe a diferença entre as duas? Eu também não sei muita coisa, mas para falar sobre esse assunto, está aqui o Dr. Reinaldo Robalinho, ele é gastroenterologista. E quero agradecer sua participação aqui com a gente. Espero que o senhor possa contribuir aqui com as informações, viu, doutor? Vai ser uma alegria. Vamos falar então sobre a diferença, gastrite alérgica ou gastrite infecciosa. O que são? A gastrite alérgica é um quadro recente. Ela é mais frequente no esôfago, mas ela pode atingir o estômago, pode atingir o intestino, todo o trato digestivo. Por que ela é recente? Porque, na verdade, nós passamos a melhorar os exames endoscópicos e a qualidade das biópsias. A biópsia são fragmentos de 3 milímetros que a gente manda para análise para confirmar o teu laudo endoscópico. E quando há uma concentração de uma célulazinha chamada eosinófilo, que é um glóbulo branco específico ligado aos processos alérgicos, e quando eles estão muito aumentados, acima de 25 presenças por campo oftalmológico, esse quadro já passa de um processo inflamatório para um processo alérgico. A gastrite alérgica, como a esofagite alérgica, onde a esofagite alérgica é muito mais frequente, onde é também menos frequente a colite alérgica, ela se caracteriza por uma lesão destruidora do órgão onde ela se instala. Um processo lento. Ela espessa o estômago, ela deforma a estrutura interna do estômago e o indivíduo passa a ter dores, digestão difícil, pode ter sangramentos, náuseas e vômitos, às vezes com frequência. E o quadro endoscópico é muito parecido com as lesões malignas. Tal é a deformidade que ela causa. E o que causa essa gastrite alérgica, doutor? Você imagina uma pessoa que tem muita rinite, muita sinusite, muita otite, muitos espirros, bronquites. Esta pessoa, além de ter esses sintomas externos, ela passa a ter também essa manifestação no aparelho digestivo. Então, é uma pessoa com esses quadros de ite, né? Rinite, bronquite. Exatamente. Ela tem a tendência, então, até a gastrite alérgica. Até a gastrite alérgica. É muito difícil você encontrar tanto a esofagite alérgica como a gastrite alérgica numa pessoa que não tenha processos outros alérgicos associados. Então, a diferença com a infecciosa é na qualidade da causa em si. Uma é causa verdadeiramente alérgica por sensibilização do órgão, certo, onde o organismo passa agora a centrar sua atenção naqueles órgãos onde estão presentes os centros chamados alvos. Então, teu esôfago, teu estômago, e ele vai desencadear uma reação imunológica sobre aquela região. Certo. É infecciosa. A infecciosa, nós temos hoje uma quantidade enorme de pacientes. Cerca de 80 mil brasileiros têm ou possuem a famosa gastrite por H. pylori. Sim. É uma bactéria que vem pela alimentação mal higienizada, pelo contato com fezes ou com saliva humana e pelo contato pessoa a pessoa, através de beijo, placas de tártaros na boca de uma pessoa para outra. Pessoas que falam jogando saliva nas pessoas. Você vai num banheiro público e sem perceber, você pega ali na maçaneta, depois você quer tirar uma pelinha da boca, do dedo e usa a boca. Contaminação cruzada. Contaminação. Agora, essa bactéria, ela existe dentro do nosso intestino e pode existir em todos os animais da natureza, mas só no nosso estômago, ela adere na célula do estômago. E o organismo, reconhecendo como algo estranho, ele desencadeia uma reação antígeno-anticorpo sobre ela. E vai tentar destruir a bactéria, só que junto morre a célula do estômago. E há um processo inflamatório ali, e essa bactéria faz com que, para ela viver num ambiente hostil, como é o estômago cheio de ácido e enzimas, ela produz algumas substâncias químicas que são muito boas para ela, mas terrível para o nosso estômago. Então, quer dizer, a H. pylori ela é comum no intestino, mas no estômago não, é isso? No estômago não. No estômago ela é destruidora. Tá. E ela é tão destruidora que ela causa transformações internas no estômago
que substitui o revestimento interno do estômago por um revestimento patológico. A gente chama isso, assim, em medicina, de metaplasia intestinal, que pode evoluir para displasia. Isso tudo que eu estou falando são alterações que têm um único caminho, o câncer. Tanto que hoje ela é considerado o fator número 1 e mais importante para a formação do câncer gástrico. E sobe 40% nas pessoas que usam cigarro, fumantes, associado à bebida alcoólica. Uau, 40%. Atenção, fumantes, mais um motivo para você abandonar o cigarro da sua vida. Você que tem algum familiar que faz uso do cigarro, você que ama muito esse familiar, não adianta você criticar, ele não precisa disso, ele já sabe muitas vezes que o cigarro faz mal. Procure uma igreja adventista, nós temos vários cursos de como deixar de fumar em 5 dias, cursos efetivos que já fizeram diferença e transformaram a vida de muitas pessoas, não é, doutor? Agora é o seguinte, a gastrite é uma doença terrível, causa muito incômodo, desconforto, atrapalha a vida financeira não, atrapalha a vida social, a vida profissional do indivíduo. O que dá para fazer quando a gastrite já foi identificada, diagnosticada? Em primeiro lugar, esse indivíduo nunca pode tentar qualquer tratamento sem uma prévia visita a um especialista. Certo. Por essas questões que eu falei, a importância dela. E você vê como isso é traiçoeiro. Ela pode existir, essa bactéria, essa gastrite infecciosa pode existir numa pessoa, em quase 50% delas, sem nenhum sintomas. E quando ela vier manifestar os sintomas, ela está já com processos avançados. Seria ideal, então, a gente, de repente, fazer uma consulta a um gastroenterologista periodicamente, para fazer um exame, para verificar, doutor? Eu diria o seguinte, não subestime os sinais que o teu organismo manda para você. Não subestime. Azia, queimação, peso no estômago, digestão difícil, gases em excesso, rotos frequentes, distúrbios de modo geral. Eu como aquilo, me faz mal, como isso. Tem gente que diz assim, tudo que eu como me faz mal. Outros dizem assim, eu quase não como nada e eu me sinto mal. Atente para esses sinais. O teu organismo sinaliza, eles têm alguma coisa errada. Não vá na farmacinha do lado, nem pergunte para o vizinho por cima do muro, o que eu devo fazer, o que você tomou? Vá procurar um especialista. Porque às vezes o senhor deve enfrentar muitos desses casos, né? A pessoa está tomando lá um remedinho da farmácia, aquele que acalma, que melhora os líquidos ali do intestino, do estômago, mas ela está mascarando um problema sério. Hoje eu vou citar um nome aqui, que ele é comercial, mas todo mundo usa, que é o famoso omeprazol. Sim. Todo mundo já tomou omeprazol. E às vezes o omeprazol piora o problema da gastrite, porque você pode causar uma atrofia no seu estômago. E a atrofia do estômago é o prenúncio, você está abrindo as portas, convidando para uma doença maligna no teu estômago. Doutor, existe alguma blindagem para o estômago? Além dos itens, imagino assim que os fatores de higiene, né, que são assim fundamentais, que a gente possa fazer para blindar o nosso estômago contra as gastrites? Cuidado que você está comendo, pondo na sua mesa. Não pense que aqueles temperinhos que você compra no supermercado, lá de marcas famosas, ele não tem um certo grau de cooperação para você piorar o seu problema. Não faça uso de sal em abundância, fuja do sal. Não deixe subir na sua mesa, entrar na sua mesa, as frituras de modo geral, sobretudo com o óleo reutilizado. O óleo reutilizado, ele produz uma substância química chamada acroleína, que é um potente indutor de lesões malignas no estômago. Se você quer uma fritura, use uma fritura e dispense esse óleo. Não faça uso de corantes e conservantes na sua alimentação. Então, essa blindagem é feita na mesa, principalmente. A mesa é um lugar de graça, a mesa é um lugar de adoração. Coma aquilo que Deus deixou para você comer. Se você souber usar isso, você está se blindando. Você está se colocando numa posição de proteção. Não é só o que entra pela boca e te dá prazer, que dentro do seu organismo vai continuar com esse prazer. Ele pode trazer danos irreversíveis. Agora, um outro aspecto da gastrite que a gente precisa pensar também é o aspecto psicológico ou o aspecto emocional. Doutor,
Muita gente deve te procurar e eu conheço muitos amigos que sofrem com nervosismo e reclamam de dor no estômago. Não consigo comer nada, Teru, parece que tem uma pedra no meu estômago, eu não sei o que fazer. Esse tipo de gastrite provocada pelo nervosismo entra em qual das que o senhor apresentou aqui? Em todas, porque a pessoa tem o costume de dizer o seguinte: eu tenho gastrite nervosa. Não, você não tem gastrite nervosa, porque ela não existe. O que você tem é uma gastrite piorada pelo processo emocional. Ok. Imagina o seguinte: você senta na mesa tenso, nervoso, agitado. O nível de colesterol, o nível de cortisona no teu organismo está elevadíssimo. E de adrenalina do mesmo modo. O que isto faz no estômago? A cortisona diminui a proteção, a chamada citoproteção. Então, baixa a proteção dos ácidos, dos enzimas, que normalmente você teria, a cortisona inibe. Então, você fica exposto ao teu ácido. Em segundo lugar, o nível de adrenalina e noradrenalina retém ou causa uma vasoconstricção gástrica, impedindo o sangue de chegar na plenitude e fazer a nutrição para aquelas células. Você causa, assim, uma isquemia, que é o nome. É o mesmo que aconteceria no coração, falta sangue no estômago. Uma pane. Falta tudo, então o teu estômago sofre. O que vai acontecer? Ele vai ser agredido pelo alimento que está ali, pela falta de proteção e pela deficiência em regeneração, porque ele não tem oxigênio suficiente. Então, se você já tinha uma lesão prévia, ela vai se agravar naquele momento. Tanto que existem as chamadas úlceras por estresse, ou úlceras hemorrágicas agudas. E nós fazemos isso experimentalmente. Pomos um bichinho numa gaiola e fazemos ele comer a raçãozinha. Mas cada vez que ele vai comer, você dá um choque na patinha dele. Ele não come. Ele volta para comer, você dá um choque. Aí, imediatamente, você tira o ratinho, abre o estômago dele, está cheio de sangue. Você imagina isso num ser racional. Claro que o Criador nos proveu de métodos de proteção contra isso. Mas repete 1, repete 2 dias, repete 3, 4, 10, 20 dias. Passa anos, às vezes, passando por aquela tensão. Eu costumo dizer, está nervoso? Não coma, pega uma frutinha leve, coma, vai para o quarto, faça uma oração, se você não é chegado a isso, vai passear, faz alguma coisa. Olhar a natureza. Olha a natureza, depois você volta para comer. Senão você vai se agredir, vai sentir mal. Doutor, vamos falar um pouquinho então agora sobre os sintomas da gastrite, já que no primeiro caso, no caso da gastrite alérgica, ela pode ser silenciosa e você presta bastante atenção para ver se não tem nada disso acontecendo com você. O indivíduo que come diz que, apesar de ter comido uma comida simples, ele sente muito peso no estômago. Ele parece que comeu pedacinhos de tijolo moído. Ele começa a sentir queimações. E ele diz isso mesmo, parece que queima, parece que eu tenho um fogo dentro do estômago. Eu tomo um sal de fruta, eu tomo um pouquinho de água, na hora melhor, depois não. Depois vem aquele estufamento, náuseas. E se eu não vomitar, não fico bem. Então, vômito poderia ser um sintoma também? Seria um sintoma também. E dependendo do nível da agressão que ele tenha, essas coisas serão mais graves. Ele vai vomitar mesmo depois de comer qualquer coisa. E isso vai piorar em muito o problema esofágico dele. Perder peso, sem saber porquê, dores incontroláveis de estômago, aí ele vai procurar o recurso ali do lado da farmacinha, vai piorar o seu problema, mascarar o seu problema. Em resumo, os sintomas seriam esses: dor, azia, queimação, digestão difícil, náuseas, vômitos, intolerância alimentar, sono mal feito, pesadelos noturnos, fraqueza, tonturas e um monte de coisas que vêm correlatas a uma má alimentação. E que tipo de exame pode identificar a gastrite, doutor? Hoje nós temos, primeiro, a identificação da presença da bactéria pelo ar respirado, pelo teste sorológico sanguíneo, pela pesquisa nas fezes, mas nenhum deles substitui a endoscopia digestiva. Ela é mais precisa. Porque ela é o padrão ouro de diagnóstico, porque ela não só identifica a bactéria, mas todas as alterações que existem dentro do estômago. Ok. Os testes, de modo geral, não identificam as lesões causadas. Tá certo.
Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui, viu? Foi muito de grande valia pra gente. Eu que agradeço, me sinto feliz por isso. O Vida e Saúde continua te ensinando um pouquinho mais depois do intervalo. Vai ser um breve intervalo. Você vai aprender junto comigo uma receita de bolinho de arroz. Não sai daí, a gente já volta.